Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. Agora vamos começar a ver circuitos de corrente alternada. Então agora nós vamos dirigir toda a nossa atenção para a análise de circuitos nos quais a intensidade da tensão ou corrente variam de forma alternada. O termo alternada indica apenas que o valor da tensão ou da corrente se alterna ao longo do tempo, regularmente entre dois níveis pré-definidos. Algumas formas de ondas alternadas merecem uma atenção especial. Então nós temos aqui uma forma de onda senoidal, chamada uma senoide. Aqui nós temos uma onda quadrada, que também está variando. Aqui nós temos uma onda triangular. Uma das principais razões para concentrar nossa atenção na tensão alternada senoidal é que esse tipo de tensão é gerado nas usinas de energia elétrica em todo o mundo. Outras razões incluem seu uso em diversos sistemas eletrônicos, elétricos, de comunicação, industriais e residenciais. Os diversos teoremas e métodos introduzidos para circuitos de corrente contínua também serão aplicados a circuitos de corrente alternada senoidal. Tensão alternada senoidal. Algumas definições. A forma de onda senoidal, com sua notação adicional, é vista na figura abaixo e será o modelo para a definição de alguns termos básicos. Então aqui nós temos uma forma de onda senoidal e aqui nós vamos destacar alguns termos. Então a letra T maiúsculo para um período, a partir de onde se repete, né? Tensão máxima também é de interesse. Tensão de pico a pico é uma tensão de interesse também. Esses termos podem ser aplicados a qualquer forma de onda alternada. É importante lembrar que ao longo do estudo das diversas definições, o eixo vertical dos gráficos é usado para representar tensões e correntes, enquanto o eixo horizontal sempre representa o tempo. Valor instantâneo é a amplitude de uma forma de onda em um instante de tempo qualquer, representado normalmente pela letra minúscula V1, V2 e assim por diante. Então, na nossa figura, a gente pode pegar em qualquer ponto, qualquer tempo. Amplitude de pico é o valor máximo de uma forma de onda em relação ao valor médio. É representado por letras maiúsculas, como o Vm na figura. Nós vamos chamar de Vm, tensão máxima aqui. Ou também tensão de pico. O valor de pico é o valor máximo instantâneo de uma função medida a partir do nível 0 volt. No caso da forma de onda vista, a amplitude de pico e o valor de pico são iguais, pois o valor médio da função é 0 volts. Valor pico a pico, denotado por VPP, é a diferença entre os valores dos picos positivo e negativo, isto é, a soma dos módulos das amplitudes positiva e negativa, ou o dobro do valor de pico. Período T é o intervalo de tempo entre as repetições sucessivas de uma forma de onda periódica. Ciclo é a parte de uma forma de onda contida em um intervalo de tempo igual a um período. Frequência é o número de ciclos que ocorrem em um segundo. Exemplificando aqui, então, nós temos essa figura, onde nós temos 2 ondas e meias fazendo esse período aqui em 1 segundo. Então, em 1 segundo, teve 2 ondas e meia, certo? Então, nós dissemos que temos 2 ciclos e meio por segundo e que a frequência é de 2,5 Hz. Então, a unidade de frequência é o Hertz
E 1 Hz equivale a 1 ciclo por segundo. Então, se eu tiver apenas uma onda num período de 1 segundo, vai ser a frequência de 1 Hz. O período é o inverso da frequência. E no nosso exemplo, então, T é 1 sobre F. Se a nossa frequência é de 2,5 ciclos por segundo, nós temos um período de 0,4 segundos. Então, o período é o tempo de uma onda completa. Lembrando que a frequência é o inverso do período. Se o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. A frequência mais comum nas redes de transmissão em toda a América do Norte e no Brasil é 60 Hz, enquanto na maior parte da Europa predomina a frequência de 50 Hz. Exemplo: calcule o período de uma forma de onda periódica cuja frequência seja igual a 60 Hz. Então, lembrando que o período é o inverso da frequência, basta fazer 1 dividido por 60, 16,67 milissegundos. Isso aqui é a frequência da nossa rede, 60 Hz, e o período 16,67 milissegundos. Então, cada onda completa demora 16,67 milissegundos. A unidade de medida escolhida para o eixo horizontal pode ser o tempo, mas podemos também ter em graus ou radianos. O termo radiano ele pode ser definido da seguinte forma: se demarcarmos uma parte de uma circunferência de um círculo por uma extensão igual ao raio do círculo, então tem um raio R, se eu andar aqui a mesma distância R, esse ângulo aqui, que equivale a 57,296 graus, é equivalente a 1 radiano. Então, 1 radiano, aproximadamente igual a 57,3 graus. Um círculo completo, então, ele vai ter 360 graus ou 2π radianos. A figura abaixo nos mostra um comparativo da função senoidal expressa em graus, então de 0 até 360 graus, e em radianos, de 0 a 2π. Então a metade está em π quando estiver em radianos, e quando estiver em graus, 180 graus. Consideremos a tensão senoidal dada pela seguinte função: V de t igual a Vm seno de ω_t, onde o Vm aqui é a amplitude da senoide, é o valor máximo dela, né? O W é a frequência angular em radianos por segundo, ou a velocidade angular também, né? O Wt é o argumento da senoide. O tempo necessário para completar uma rotação é igual ao período t, e o tempo que corresponde a esse período é 2π radianos. Assim, nós temos que a velocidade angular é 2π dividido pelo período, dado em radianos por segundo, ou 2π vezes a frequência. Então, dependendo, a gente normalmente utiliza mais essa aqui, né? Velocidade angular é 2πf. Exemplos. Determine a velocidade angular relativa a uma forma de onda senoidal cuja frequência seja 60 Hz. Então, nós temos que a velocidade angular vai ser 2π vezes f, ou 377 radianos por segundo. Determine a frequência e o período da senoide abaixo. Então, suponhamos que nós tivéssemos uma senoide aqui, uma velocidade angular de 500 radianos por segundo. Como é que a gente calcula? Frequência vai ser velocidade angular dividido por 2π. De onde é que a gente tirou isso aqui? É só isolar o f aqui, né? E aí, nós temos então 500 dividido por 2π. Vamos chegar lá, 79,58 Hz. Então, uma onda com 500 radianos por segundo vai ter uma frequência de 79,58 Hz. Se eu quiser calcular o período, é o inverso da frequência. 1 sobre isso daí
vai dar 12,57 milissegundos. Sendo V de t igual a 5 seno de alfa, determine o valor de V para quando o ângulo aqui, o alfa, for 40 graus. Aí nós devemos lembrar o seguinte. Seno de 40 graus aqui então, né? Certo? Aí fazemos a conta. 5 vezes o valor do seno de 40 graus é 0,6428. Chegamos a uma tensão de 3,1 volts. Se o alfa for dado em radianos, 0,8 pi radianos, como é que nós devemos fazer? Então nós vamos pegar, para calcular ele em graus, a gente joga 180 dividido por pi, que são correspondentes, vezes o valor em radianos. E aí obtemos o valor em graus. Observem que na calculadora a gente tem a opção de pôr em radianos também e fazer direto a conta, né? Mas como estamos mais acostumados a trabalhar com graus, às vezes é interessante passar para graus, né? Certo? Então 180 dividido por pi vezes o valor em radianos vai dar em graus. E aí nesse caso a velocidade vai ser 5 vezes seno de 144 graus, que equivale a 0,5878, e aí vai nos dar uma tensão de 2,94 volts. O ângulo associado a um valor particular da tensão é obtido manipulando a equação. Então nós temos que a equação V de t é a amplitude máxima vezes o seno de alfa. Se a gente isolar aqui o seno de alfa, vai ser o valor da tensão dividido pelo valor de pico. E aí a gente sabe que o ângulo então vai ser arco de seno, ou seno a menos 1, de V de t dividido pelo valor de máximo da função. Da mesma maneira, para um determinado valor de corrente, a gente procede da mesma forma, entrando com o valor da corrente, naquele momento que a gente deseja, dividido pelo valor máximo de corrente. Exemplo, sendo V de t igual a 10 seno de 377t, determine um ângulo para o qual o valor da função vale 4 volts. Então eu vou dizer que o ângulo é o arco de seno, ou seno a menos 1, de V de t dividido pelo valor máximo. Meu desejo é em 4 volts, então eu substituo o V por 4. O valor máximo aqui na função sempre é o termo que fica isolado aqui, né? Dividido por 10. Faço a conta lá na calculadora. Seno de 0,4 dá 23,58 graus. Esse é o ângulo. Mas se a gente observar esta figura abaixo aqui, ó, então ela vai subir, vai passar por um valor, o valor máximo é 10, ela vai passar aqui, valor de 4, mas na hora que ela estiver descendo, ela volta a passar por 4. Então nós temos, na verdade, dois valores. Como é que eu calculo esse segundo valor? Como ele é simétrico, é pegar total 180 menos o tanto que deu anteriormente. Então basta eu fazer 180 menos o valor 23,58, eu vou obter o segundo valor, que é de 156,42 graus. Ok? Determine o momento em que a função assume o valor dado no item A. Então, eu quero saber em que momento, qual é o tempo lá que a função assumiu esse dado valor. Então, a gente sabe que o alfa é velocidade angular vezes o tempo, né? E aí nós temos que o tempo, isolando aqui, vai ser o alfa dividido pela velocidade angular. Mas nesse caso aqui, o nosso alfa tem que estar em radianos, se a velocidade angular está em radianos. Ok? Então nós temos que o alfa, como é que eu calculo em graus, eu passo para radianos. Pi dividido por 180, faço o contrário do anterior, né? Quando eu queria de radianos para graus, era 180 dividido por pi. Agora, quando é de graus para radianos, pi dividido por 180, vezes o ângulo aqui em graus, aí eu vou obter agora em radianos.
no caso 0,1 radianos. Aí eu calculo o tempo jogando lá esse alfa aqui que nós calculamos deu 0,41 e a velocidade angular era de 377. No caso, então, fazendo as contas, um tempo de 1,09 milissegundos. É o tempo que vai levar para chegar num ângulo de 23,58 graus. Nós vimos lá que existia um segundo valor, né, que assumia o valor de 4 volts, que era um ângulo de 156,42. Aí eu passo esse ângulo para radianos, 2,73 radianos, e refaço a conta agora. Então, o tempo vai ser igual a esse alfa em radianos, 2,73 dividido por 377, que nos vai dar um tempo de 7,24 milissegundos. Valor médio de tensões e correntes. O valor médio de qualquer corrente ou tensão é o valor indicado por um medidor de corrente contínua. Em outras palavras, ao longo de um ciclo completo, o valor médio de uma forma de onda periódica é o valor CC equivalente. No caso de uma onda senoidal simétrica em relação ao eixo zero, a tensão contínua vai ser igual a zero e a média é igual a zero. Ok? Então a gente só vai existir tensão contínua se uma onda senoidal estiver deslocada em relação ao eixo zero, ou se ela não for simétrica, né? Valor eficaz ou valor RMS, tanto de tensão como de corrente. Então, o valor eficaz, ou RMS, é o valor da média do sinal retificado, onde a parte negativa da onda é invertida em relação ao eixo dos zeros, e a média desse novo sinal vai expressar a tensão RMS. Então, a figura abaixo nos mostra aqui, nós temos uma tensão alternada, simétrica em relação ao eixo zero. Se eu pegar a parte negativa e espelhar para o lado de cima, a parte negativa espelhada vira positiva, e calcular a média desses valores aqui, de todos esses valores, eu tenho a tensão RMS. Esse aqui é o valor que o voltímetro vai nos mostrar quando a gente medir uma tensão alternada. Porque se eu fosse medir a média é zero, eu não teria como medir. Então, como é que o multímetro nos expressa o valor RMS de uma certa tensão? Fazendo exatamente isso, ele inverte a onda, a parte negativa, e tira a média. Para a forma de onda senoidal, então, a relação entre o valor RMS e este valor de pico aqui é igual. Então, o valor RMS é 1 sobre raiz de 2 vezes a tensão de pico, ou 0,707 a tensão de pico. Na prática, por exemplo, a tensão 220 volts. Quando eu meço, eu estou obtendo o RMS, 220 volts. Qual é o pico que essa tensão atinge? Então eu teria que fazer ao contrário, né? Agora eu vou pegar a tensão de pico, vai ser a tensão RMS dividido por 0,707. Então eu faria lá 220 dividido por esse valor, vai dar lá um pico de 311 volts. Então, na prática, a tensão alternada de 220 volts, ela está variando de 0 a 311 volts, depois vai até menos 311 volts, e fica oscilando em torno dessas duas tensões, tensão de pico. Só que o valor que o voltímetro vai nos informar vai ser o valor RMS de 220 volts. Senoides e fasores. Consideremos uma expressão mais genérica para a senoide. Então, nós temos aqui V de t é igual ao valor de pico, ao valor máximo, Vm, seno de ômega t, velocidade angular vezes o tempo, mais um ângulo φ, onde o Wt mais φ é o argumento da senoide, né? E o φ é a fase. Então, examinemos essas duas senoides a seguir aqui. Suponhamos que eu tivesse
uma tensão V1 dado por Vm seno de ômega t e uma tensão V2 dado por Vm seno de ômega t mais φ. Se eu fosse colocar aqui no gráfico as duas formas de tensão, eu vou observar que elas estão defasadas por essa diferença de fase φ, e que a tensão V2 ela está adiantada em relação à tensão V1. Então, o sinal positivo aqui vai mostrar que está adiantada. O ponto de partida de V2 nessa figura ocorre primeiro no tempo. Então, ó, se eu pensar em termos de zero aqui, ó, ela ocorre antes deste. E, consequentemente, dizemos que V2 está avançada em relação a V1 em φ. Ou que V1 está atrasada em relação a V2 de φ. Ok? Esse ângulo de fase, para a gente poder comparar, sempre tem que ser menor ou igual a 180 graus. Tá? Se o φ for diferente de zero, também podemos dizer que V1 e V2 estão fora de fase, ou não estão em fase. Se o φ for igual a zero, nós podemos dizer que V1 e V2 estão em fase, e neste caso elas atingem seus mínimos e máximos exatamente ao mesmo tempo, e podemos comparar V1 e V2 desta maneira, pois operam na mesma frequência e não precisam ter a mesma amplitude. Uma senoide ela pode ser expressa em termos de seno ou de cosseno. Ao compararmos duas senoides, é indicado que expressemos ambas como seno ou ambas como cosseno e com amplitudes positivas, para que a gente possa fazer as comparações entre elas. Isso pode ser conseguido usando-se as seguintes identidades trigonométricas. Então aqui, ó, se a gente tiver seno de A mais ou menos B igual seno de A vezes cosseno B, mais ou menos cosseno A seno B. Então aqui quando for mais, aqui é mais, e quando for menos, aqui é menos. Então por isso que está mais, menos, mais, menos. Então, seno de A mais B, seno A cosseno B, mais cosseno A seno B. Seno A menos B, seno A cosseno B, menos cosseno A seno B. Se a função for a cosseno, cosseno de A mais B, mais ou menos B, aí vai ser cosseno A cosseno B. Então, aqui agora dois cossenos e do lado de cá dois senos. Porém, aqui os sinais são trocados, ó. Aqui é mais menos, aqui é menos mais. O que significa isso? Se eu tiver cosseno de A mais B, vai ser cosseno A cosseno B menos seno A seno B. E se eu tiver cosseno de A menos B, vai ser cosseno A cosseno B mais seno A seno B. Com essas identidades aqui, fica fácil demonstrar que a gente tem as seguintes funções aqui. Ó. Seno de ômega t mais ou menos 180 graus, não importa se for mais ou menos, vai equivaler a escrever menos seno de ômega t. Então, se for 180 graus. Né? O cosseno de ômega t mais ou menos 180 graus vai corresponder a menos cosseno de ômega t. Então, quando o ângulo for de 180, basta trocar o sinal. Ó. Seno vira seno, sinal trocado, e some o 180. Cosseno menos e some o 180. E quando for mais ou menos 90? Então, agora aqui complica um pouquinho. Se eu tenho seno de ômega t mais ou menos 90, ele vai ser igual a mais ou menos cosseno de ômega t. Então, quando for mais, aqui vai ser positivo. Quando for menos, aqui vai ser negativo. Então, se eu tiver seno de ômega t mais 90, é cosseno de ômega t. Seno de ômega t menos 90 é menos cosseno de ômega t. E quando eu tiver cosseno de ômega t mais ou menos 90 graus, aí aqui vai ser menos ou mais seno de ômega t, ou seja, troca aqui, né, os sinais. Então, se eu tiver cosseno de ômega t mais 90, é menos seno de ômega t. E se eu tiver cosseno de ômega t menos 90, é seno de ômega t.
Essas relações elas podem transformar uma senoide num seno, ou seja, passar de um seno para uma forma cosseno, ou pegar uma cossenoide e transformar numa função senoide, fazendo a transformação de cosseno para seno. Então, às vezes é interessante a gente passar de uma forma para outra, dependendo do que a gente pretende fazer. Bom, agora vem uma das partes mais importantes desta videoaula, que é a parte de fasores. Nós precisamos dominar isso daqui, porque nós vamos fazer as análises tudo em termos de fasores, e não em função do tempo. As senoides são facilmente expressas em termos de fasores, que são mais convenientes de serem trabalhados que as funções de seno e cosseno. Então, fasor é um número complexo que representa a amplitude e a fase de uma senoide. Os fasores se constituem de maneira simples para analisar circuitos lineares excitados por fontes senoidais. Encontrar a solução para circuitos desse tipo seria impraticável de outro modo. Ou seja, dependendo do circuito lá, você teria que fazer 1 milhão de contas complexas e a utilização de fasores vai facilitar bastante essas contas. Antes de definirmos completamente os fasores e aplicá-los à análise de circuitos, precisamos nos familiarizar com números complexos. Então, o número complexo Z ele pode ser escrito na forma retangular, como sendo Z igual x mais ou menos jy. Então, eu consigo expressar um número complexo utilizando esse termo aqui, J, para dizer que é a parte imaginária. Então, lembrando que o J é a raiz quadrada de menos 1, x é a parte real do número complexo, e o y é a parte imaginária do número complexo. Neste contexto, as variáveis x e y não representam uma posição como na análise vetorial bidimensional, mas sim as partes real e imaginária de um número complexo no plano. O número complexo z também pode ser expresso na forma polar. O z ele pode ser dado como sendo um raio e um certo ângulo φ. Então, se a gente imaginar aqui, se eu representar um ponto no espaço aqui e ligar esse ponto até a origem, nós vamos chamar isso aqui de z. Esse ponto aqui é um número complexo que ele pode ser expresso como sendo x, nesse caso como o eixo imaginário está no lado positivo, mais jy. Ou ele poderia ser expresso como sendo esse tamanho aqui que é o raio e este ângulo aqui, φ. Ou seja, este ponto só existe um valor que atende a essa característica, que é esse tamanho do raio e este ângulo. Então, R, a gente diz que é a magnitude do número complexo e o φ é a fase desse número complexo, ou número imaginário. A relação entre a forma retangular e a forma polar é mostrada então nesta figura, e o eixo x representa a parte real e o eixo y representa a parte imaginária. Dados x e y, então, nós podemos obter o r e o φ. Como é que eu calculo o r aqui? Então, aqui Pitágoras, né? R ao quadrado é x quadrado mais y quadrado. Então, se eu extrair a raiz, eu obtenho um raio, né? Então, o raio passa a ser dado por raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E como é que eu calculo o ângulo φ? O arco tangente de y dividido por x nos fornece o ângulo φ. Por quê? Porque a tangente deste ângulo é dada por y sobre x. Ou, de outra forma, se a tangente de φ é dada pelo cateto oposto sobre cateto adjacente, nós podemos dizer que o φ é o arco tangente cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou arco tangente de y dividido por x. Por outro lado, se nós conhecermos o r e o φ, nós podemos obter o x e o y como sendo. Então, o x vai ser r vezes cosseno, a parte real
a gente calcula o cosseno do ângulo φ. E a parte imaginária é y é igual a r seno de φ. A adição e a subtração de números complexos são melhor realizadas na forma retangular. Porém, a multiplicação e a divisão são melhor efetuadas na forma polar. Então, suponhamos que nós tivemos esses números complexos aqui. Ó. Z1 dado por x1 mais jy1, ou por R1, ângulo φ1, e o Z2 como sendo x2 mais jy2, ou R2 com ângulo φ2. Se eu quiser fazer a adição, como é que eu faria? Então, Z1 mais Z2 é mais fácil eu fazer com a parte retangular, então eu pego x1 mais x2, mais jy1 mais y2. Então eu trabalho com a forma retangular. Subtração, a mesma coisa. Z1 menos Z2, eu subtraio as duas partes reais, mais J subtraio as duas partes imaginárias. Então devo fazer também na forma retangular. Multiplicação. Como é que eu faço o produto Z1 vezes Z2? Aí é mais fácil, em vez de ter que ficar trabalhando as equações, a gente já fazer na forma polar. E como é que é o resultado disso? É o raio 1 vezes o raio 2, e o ângulo vai ser o φ1 mais φ2. Então, toda vez que trabalhar com multiplicação, forma polar. Divisão. Como é que eu faço? Z1 dividido por Z2. Mesma coisa. Mais fácil na forma polar. Faço R1 dividido por R2. E o ângulo é φ1 menos φ2. Agora, se nós voltarmos a senoides, nós temos que, eliminando o fator tempo, transformamos a senoide no domínio do tempo para o domínio de fasores. Essa transformação é sintetizada a seguir. Então, nós temos aqui um V de t sendo dado por um Vm, que é um valor máximo, cosseno de ômega t mais φ. A gente pode transformar ele como sendo um fasor. Aí a expressão, a gente usa sempre uma letra maiúscula para expressar esse fasor, né? Então, aqui se é V, vai virar V maiúsculo. Ele vai ser dado pelo valor máximo e pelo ângulo. Observe que quando a gente faz isso, a gente não tem mais o domínio do tempo. Ou seja, não tenho mais o tempo e nem a velocidade angular. Eu tenho apenas a amplitude máxima e o ângulo. Então, aqui nós dizemos que nós estamos na representação no domínio do tempo e deste outro lado, no domínio dos fasores. Como nos interessamos mais pela expressão da tensão em função do seno e não do cosseno, precisamos saber algumas transformações. Então, nós vamos ter a representação no domínio do tempo e a representação no domínio dos fasores. Se eu tiver a expressão de V de t em função de cosseno, então, V de t é igual a um valor máximo cosseno de ômega t mais φ, na hora que eu fazer a transformação para fasor, vai ser o valor máximo e o ângulo que tem aqui vem para cá, então o ângulo é o mesmo. Agora, quando eu tiver em função de seno, aí o fasor eu tenho que subtrair 90 graus do ângulo que vem escrito na função, em função do tempo. Então, se eu tiver aqui ômega t mais 130 graus, quando eu for colocar o fasor, eu vou pôr o valor do m aqui e o ângulo vai ser 130 menos 90, 40 graus. E se eu quero partir daqui para obter a expressão do seno? Então, se eu tenho um certo ângulo aqui qualquer e eu quiser a expressão, eu vou ter que somar 90 graus na hora de colocar na expressão do seno. Então, daqui para cá subtrai, daqui para lá soma. As correntes vão ser a mesma coisa. Então, se eu tiver corrente em função de cosseno, vai vir o I máximo e o ângulo. E se eu tiver em função do seno, vai vir a mesma coisa. O I máximo e o ângulo subtraído de 90. E se eu quiser passar daqui para cá, eu somo 90. Vamos pegar um exemplo aqui. Transforme as senoides seguintes em fasores. Imaginemos que eu tivesse essa função aqui, ó. A corrente na função do tempo é dada por 6 cosseno de 50t menos 40 graus. Como é que eu faço para transformar isso em fasor?
Como é uma função cosseno, é direto. Pego o valor máximo, 6, pego o ângulo, menos 40 graus. Beleza. Agora, se eu tiver aqui, por exemplo, um V de t é igual a menos 4 seno de 30t mais 50 graus. Então aqui já começou, ó. Não é normal a gente ter a amplitude com sinal negativo. O normal é a gente ter ele na forma positiva. Então, dificilmente vai aparecer forma negativa. Mas se aparecer, o que eu tenho que pensar? E se aqui é um seno, como é que eu tenho que pensar? Então, uma das maneiras aqui, né? A gente lembrar lá que cosseno de A mais um certo ângulo é menos seno de A. Ou menos seno de alguma coisa é cosseno de alguma coisa mais 90. Então, aqui eu poderia escrever que essa tensão aqui, que é menos 4 seno de 30 mais 50, é igual a 4 cosseno, e aí eu somo 90 ao que já existia. Então, eu troco o sinal e somo 90. Então, vai ficar 4 cosseno de 30t mais 50 mais... E aí eu chegaria em 4 cosseno de 30t mais 140. E aí, a partir daqui agora, eu tenho um valor aqui positivo e um ângulo aqui, eu vou passar para a forma de fasor. Como é que eu faço isso? Agora está em cosseno, o ângulo é o mesmo e a amplitude é a mesma, 4, 140 graus. Determina senoides representados pelos fasores. Agora vamos fazer o caminho inverso. Suponhamos que eu tivesse um fasor aqui de corrente dado por menos 3 mais J4. Só que agora ele está na forma retangular. Como é que eu faço para passar de volta? Então, primeiro passo, se estiver na forma retangular, eu preciso passar ele para a forma polar. Tá? Nossa tabela ela só mostra a forma polar lá, né? Certo? Então, como é que eu calculo o raio? Parte real eleva ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, extrai a raiz. Calculei o raio. Então, no caso aqui, o raio deu 5. Como é que eu vou calcular o ângulo? Arco tangente da parte imaginária dividido pela parte real. Então, no caso aqui, vai ser arco tangente 4 dividido por menos 3. Arco tangente de menos 1,33. Aqui tem que prestar atenção na calculadora, porque a calculadora, se você mandar fazer, ela vai fazer e vai dar só esse resultado aqui, ó. Menos 53,13 graus. Qual é o outro ângulo que daria o mesmo resultado? Se eu somar 180 aqui, ó. Então, se eu somar 180 graus e fizer a diferença, eu vou obter o outro ângulo que também vai dar. Aí vocês podem testar na calculadora lá. Faz a tangente deste ângulo, vocês vão ver que vai dar menos 1,33. Tangente de menos 53 também vai dar menos 1,33. Então, existem dois, tá? Mas só existe um deles que vai atender. Nós nunca podemos ter um número dado por duas expressões, apenas uma. Como é que eu descubro qual dos dois aqui é o que corresponde a esta expressão? Aí eu vou ter que pensar assim. Se eu olhar nesta expressão, a parte real é negativa ou é positiva? Bom, a parte real é negativa. Se a parte real é negativa, qual que vai corresponder aqui? Eu pegar e fazer um ângulo de 126 ou eu fazer um ângulo de menos 53? Se eu fizer menos 53, eu ainda vou estar com a parte real positiva. Se eu fizer 126, eu vou estar com a parte real negativa. Então, o ângulo correto, neste caso, é esse segundo aqui, 126,87 graus. Transformando para o domínio do tempo, nós vamos ter que, então, o I de t vai ser dado por cosseno de ômega t mais 126,87 graus. Observe que, neste caso, nós não temos como saber qual é o valor da velocidade angular. A gente vai deixar expresso aqui só. Cosseno ômega t mais esse ângulo. A gente não tem o conhecimento da velocidade angular. Mas para qualquer velocidade angular aqui, se ela não variar, ele vai atender essa expressão. Suponhamos agora que nós tivéssemos, então, uma tensão dada por um fasor, V igual a 25, com ângulo de 140 graus. Se ele já está na forma polar, é mais fácil. Então, neste caso, nós temos que fazer o quê? Nós vamos escrever que o V de t vai ser 25 cosseno de ômega t, pomos cosseno, mantém um ângulo, 140 graus. Ok? Beleza.
Agora, observe o seguinte. Como 140 graus a gente poderia escrever como sendo 230 menos 90, nós poderíamos escrever, então, que o V é 25, 230 menos 90. E neste caso, aí a gente transformando de volta, quando aparece o menos 90, ele vira seno. Então, seria V de t igual a 25 seno de ômega t, mais esse ângulo aqui, 230. Ou seja, na prática, se eu tiver em cosseno e quiser passar para seno, eu somo 90. 140 mais 90, passei para seno. Tenho em seno, quero passar para cosseno, subtraio 90. Bom, aqui tem mais um detalhe. Não é comum expressarmos ângulos maiores que 180 graus. Toda vez que passar de 180 aqui em módulo, nós devemos fazer o seguinte. Achar a diferença para 360 e trocar o sinal. Então, no caso, a gente pode dizer assim, ó, em vez de eu andar 230 graus aqui, eu ando menos 130 graus no sentido horário. E aí, a gente pode expressar a mesma coisa como sendo V de t igual a 25 seno de ômega t menos 130 graus. Então, esta expressão e esta são exatamente iguais. Só que aqui, eu, em vez de andar no sentido anti-horário, eu andei no sentido horário, por isso que apareceu o sinal negativo. E aí, esse ângulo aqui sempre vai ter que aparecer como sendo um valor menor que 180 graus. Cerramos então aqui essa nossa videoaula, onde vimos uma introdução à análise de circuito, agora para correntes alternadas. Espero vê-los numa próxima. Até mais.